Boa noite, boa noite, boa noite. Aqui estamos para mais um Evangelho no Lar. Como fazemos todos os domingos, nos reunimos em nome do Mestre Jesus. E nesse momento, já contando com o amparo desses benfeitores amigos, já que são exatamente 19 horas, com as nossas águas, vamos elevar o nosso pensamento, serenando a nossa mente, nosso coração, agradecendo por mais uma semana que passou, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Mestre amado. Pedimos que vá adentrando, iluminando cada ambiente, como eternos pedintes que somos. Repetimos os pedidos, a fim de que todos os irmãos sejam beneficiados. Não permita, Mestre Jesus, que a perturbação, a treva, a aflição e a dor façam parte, façam morada na vida desse irmão. Te rogamos ainda que possam os médicos do plano espiritual colocar nas nossas águas o medicamento invisível, porque sabemos que durante o Evangelho estaremos em boa companhia, confiantes e esperançosos no Teu amparo, Mestre. Agradecemos e dizemos que assim seja. E te convidamos a ficar conosco em mais este Evangelho no Lar. Hoje nós vamos falar, para quem gosta de nos acompanhar, o item 17, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala da piedade. E nos diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah, deixai vosso coração enternecer-se com o aspecto das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que verteis sobre suas feridas. E quando por uma doce simpatia vierdes a restituir-lhes a esperança e a resignação, que encanto experimentareis. Esse encanto, é verdade, tem uma certa amargura, pois nasce ao lado da desgraça. Mas, se não tem a acidez dos prazeres mundanos, não apresenta as pungentes decepções do vazio que esses prazeres deixam atrás de si. Há nele uma suavidade penetrante que regozija a alma. A piedade, mas uma piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquela que praticou em toda a sua vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina tiver tornado a sua pureza primitiva e tiver sido admitida por todos os povos,
trará a felicidade à terra, fazendo reinar nela, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais adequado a fazer-vos progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender-lhes uma mão de socorro e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis em vosso coração essa emoção celeste. Não façais como estes egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão de suas misérias perturbaria um instante de sua alegre existência. Temei manter-vos indiferentes quando podeis ser úteis. A tranquilidade, comprada ao preço de uma indiferença culpada, é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, no entanto, de causar a perturbação e o aborrecimento de que se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta ao contato da infelicidade do outro e, voltando-se para si mesmo, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas é a grande compensação quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece com o aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, a um só tempo de emoção e reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de fixar-se no céu, para agradecê-lo por ter-lhe enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Esta, a primeira das virtudes, da qual a piedade é a irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Isso nos disse Michael em Bordeaux, 1862. Nós podemos lembrar aqui quando fala, que se afastam, que alguns de nós se afastam, porque a visão da miséria perturbaria a existência. Ainda acontece. Já fizemos um experimento social em que me vesti de mulher de rua, vamos dizer assim, de mendiga, e pedi ajuda, com um cartaz escrito errado, pedindo ajuda. E a maioria das pessoas virava a cara quando se aproximava de mim. Virava o rosto. E teve um fato bem marcante que um menininho, creio eu com uns 9, 10 anos, falou para o pai: pai, tem uma moeda, eu posso dar uma moeda para ela? Mas eu não levei nada, porque eu queria ver a atitude das pessoas. Eu não coloquei nada no chão para ganhar dinheiro, porque não era esse o objetivo. E o menininho: pai, tem uma moeda? O homem simplesmente puxou a mão do menino. Vamos embora, falou. E foi bem interessante esse experimento social, porque eu fiz numa esquina bem movimentada, daqui da fronteira, e foi interessante, foi lindo, porque uma moça veio perguntar o que eu precisava, de que forma ela poderia me ajudar. E aí, quando chegou próximo a mim, ela me reconheceu.
Ela reconheceu, porque nós, as mães, sempre iam fazer a hora do abraço naquele mesmo local. E ela veio e me reconheceu. Mas foi válido para ver quanta indiferença. Quanta indiferença. Incrível. As pessoas chegavam e viravam o rosto, assim, muitas. Outras baixavam. Não me dirigiam o olhar. E eu conversava, pedia ajuda, mas não. Gravei, está gravado, está no Face, inclusive. Mas não serve aqui. Está faltando esse sentimento, essa virtude, a piedade, como diz no Evangelho, a piedade bem sentida. Sabe quando a gente vê alguma coisa que nos toca, que as lágrimas rolam, mesmo que a gente não queira? Essa é a verdadeira piedade, né? E diz assim o roteiro sistematizado: o que é a piedade? É a simpatia espontânea e desinteressada que experimentamos ao presenciar o sofrimento do nosso irmão. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Olha só, precisamos praticar, não é assim? Precisamos muito. Por que é necessário que tenhamos piedade diante do sofrimento do próximo? Porque este sentimento, se for sincero e profundo, nos levará à prática da caridade, pois nos sensibilizará ao ponto de desejar minorar-lhe o sofrimento através dos meios de que dispusermos. E é para ver, nem sempre alguma coisa material. No caso, eu estava pedindo ajuda, queria conversar. Mas só ficou sabendo essa pessoa que se aproximou de mim. A piedade bem sentida é amor, devotamento, esquecimento de si mesmo, abnegação em favor dos desgraçados. A piedade é a mola propulsora da caridade. Não a praticamos senão quando nos compadecemos do sofrimento alheio. E por que é comum refrear esse sentimento, evitando encarar o sofrimento alheio? Bem, o que falamos há pouco. Porque o egoísmo e o orgulho endurecem o nosso coração, gerando a indiferença, o comodismo, o medo de sermos importunados em nossa tranquilidade ou lesados nos bens materiais. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. Nossos problemas não são mais importantes do que os problemas do nosso próximo? Sem dúvida são importantes, mas muitas vezes no auxílio ao próximo está o caminho para a solução dos nossos próprios problemas. E é consolando que se é consolado. Por que Jesus nos orientou para sermos caridosos, não julgando, mas perdoando e auxiliando sempre? Para que nos livrássemos de experimentar a mesma dor que presenciamos, situação que a lei de Deus prevê para os insensíveis. Ou seja, o que Jesus nos orienta é justamente para nos livrar de experimentar aquela mesma dor. Porque essa é uma situação que a lei de Deus prevê para todos os insensíveis. Então eu posso hoje virar a cara para o meu irmão, fazer de conta que eu não vi,
que eu não ouvi o seu pedido de ajuda? Posso. Meu livre-arbítrio. Mas, e depois? Quando chegar a hora do acerto de contas com o nosso Pai, com o nosso Criador, qual a desculpa? Já que Ele tudo sabe. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente, para avaliar a dor do próximo e nos predispor a ampará-lo. Ou seja, vamos aprender. Se não aprendemos por amor, vamos aprender pela dor. Então, nós vamos passar a mesma coisa que o nosso irmão passou, para que a gente valorize o nosso irmão muito mais, né? Isso nos disse Caí Bar Schutel, do Espírito de Verdade, a mensagem 26. E que compensação tem aquele que cultiva a piedade? Ao contato com a desgraça do outro, é inevitável que sofra natural abalo. Realmente, muitas vezes nos chocamos, não é? Porém, ao compadecer-se do irmão em sofrimento e dele receber reconhecimento, experimenta a penetrante suavidade que lhe enche a alma de alegria. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio. É o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz. Ante os inúmeros problemas que afligem a humanidade, como escolhermos aquele a quem prestaremos auxílio? Realmente, há muita gente precisando de ajuda. Nós não temos como auxiliar a todos. Uma boa pergunta. Vamos auxiliar aquele que está mais próximo de nós, em nome da misericórdia divina. Nossa pequena ação não seria uma gota d'água no oceano? É possível, mas, no entanto, é de muitas gotas que se forma o oceano. Não é assim? É de pouco a pouco. E nos diz o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. O que pensar das pessoas que, tendo sido pagas por seus benefícios com a ingratidão, não fazem mais o bem, temendo novamente encontrar irmãos ingratos? Essas pessoas têm mais egoísmo que caridade, pois fazer o bem apenas para receber sinais de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. É também orgulho, pois essas pessoas se comprazem com a humildade do beneficiado que vem depositar o reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Porém, Deus levará em conta aquele que não a busca na terra. Sempre é preciso ajudar aos fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem podem não ser agradecidos. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos terá em maior conta do que se já tivesseis sido recompensados pelo reconhecimento do vosso obsequiado. Deus, por vezes, permite que sejais pagos com ingratidão para experimentar vossa perseverança em fazer o bem. Então é bem tranquilo, é bem simples, né? Deus muitas vezes permite que alguém seja ingrato quando fazemos o bem, quando fazemos a caridade. Mas por quê? Para nos experimentar, para saber se realmente estamos fazendo o bem desinteressadamente. Né? Não podemos desistir. Se estamos fazendo o bem
né? Estamos fazendo a caridade, vamos prosseguir, não vamos desistir porque um irmão foi ingrato. Deixa esse irmão, muitas vezes está infeliz, muitas vezes não teve a intenção, né? Às vezes entendemos mal também. Por outro lado, como sabeis se o benefício esquecido no momento, mais tarde, não trará bons frutos? Ao contrário, estáis certos que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, vós sempre vedes apenas o presente. Trabalhai por vós e não em vista dos outros. Benefícios acabam por amolecer os corações mais endurecidos. Eles podem ser ignorados aqui, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, irá lembrar-se e essa lembrança será seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e desejará reparar sua falta, pagar a dívida numa outra existência. Muitas vezes até aceitando uma vida de devoção a seu benfeitor. Assim, e sem suspeitardes disso, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício nunca é perdido. Além disso, tereis trabalhado por vós, pois tereis o mérito de ter feito bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que nesta vida presente ligam-vos às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão de relações que aproximam os seres uns dos outros para seu mútuo progresso, admiraríeis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Guia Protetor, Sens, 1862. E nos diz assim, no roteiro sistematizado: por que o homem se sente muitas vezes decepcionado na prática do bem? Porque ainda o pratica de forma interesseira, não cristã. Se examinarmos a fundo nossa consciência, verificaremos que sempre esperamos alguma forma de reconhecimento ou recompensa em troca do bem que praticamos. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer o bem com desinteresse. E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso está em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E segue o nosso roteiro. Por que Deus permite que sejamos pagos com a ingratidão? Para experimentar a nossa perseverança no bem, para que possamos desenvolver a nossa capacidade de fazer o bem sem visar qualquer espécie de lucro. Ficai certos de que se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se, com sua gratidão, o beneficiado vô-lo houvesse pago. E por que o benefício jamais se perde? Porque ao praticá-lo, trabalhamos igualmente por nós, pois Deus vê a nossa ação e a levará em conta, e pelos outros, visto que o nosso benefício é uma semente que germinará assim que o solo estiver pronto. Ou seja, muitos dos nossos irmãos nos pegam como exemplo e começam a praticar o bem também. Então é por isso que o benefício jamais se perde. Os benefícios acabam por abrandar os mais lerdos corações. Também por vós mesmos tereis trabalhado,
porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Um benefício feito neste mundo pode ser lembrado na vida espiritual? Sim. Um benefício pode ser esquecido neste mundo, mas ao libertar-se do corpo material, o espírito que o recebeu dele se lembrará e desejará reparar sua ingratidão, dedicando-se ao seu benfeitor noutra encarnação. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral. E por que temos o dever de ajudar sempre o nosso próximo? Porque estamos todos ligados por laços de reparação em função de dívidas contraídas em vidas passadas. Se nos ajudarmos mutuamente, mais rápido será o nosso progresso. Se não o fizermos, faltaremos com compromissos assumidos anteriormente e retardaremos nossa caminhada de volta a Deus. Se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador. Então, fica aí o conselho amigo, o ensinamento do Mestre Jesus, para que pratiquemos a caridade, para que tenhamos piedade do irmão que sofre. Não é só aquele que sofre pela falta do material, mas aquele, muitas vezes, que está na ignorância, praticando o mal, usando a maledicência, fazendo intrigas. Todos somos ainda enfermos, se não do corpo, somos da alma. Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar. Hoje eu não consegui enxergar nenhum irmão. Um dia eu descubro qual é a dica que eu posso usar aqui, qual é a técnica que eu posso usar para enxergar. Hoje não estou enxergando. Mas vamos novamente elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores amigos, tantos benfeitores, tantos espíritos de luz ao nosso redor, querendo nos auxiliar e muitas vezes, na nossa pequenez, na nossa cegueira e surdez, esquecemos de ouvir os conselhos, esquecemos de pedir os conselhos a quem pode realmente nos auxiliar na caminhada terrena. Ó Mestre amado, derrama sobre todos nós, seus irmãos menores, teus bálsamos de amor e paz. Que a tua luz nos guie em mais uma semana. Mestre amado, que as feridas possam ser curadas, cicatrizadas, especialmente aquelas da alma. Como sempre dizemos, aquelas que escondemos atrás de um sorriso. Que as nossas águas tenham recebido medicamento para aquilo que necessitamos no momento. Ah, Mestre Jesus, só te podemos nesse momento de agradecer e te pedir que nos guie por mais uma semana através dos nossos anjos de guarda. Que jamais nos esqueçamos de pedir o teu amparo, o teu auxílio. Muito obrigada. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.